Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou a Edmeia Lima e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as primeiras heresias cristãs. Antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria lembrar uma coisa importante para vocês. Este canal é um canal católico, não é? Então, a Igreja Católica, ela se sustenta em cima de três pilares: a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. O que significa isso? Aquilo no qual nós acreditamos vem, em primeiro lugar, da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, não é? Então, nós católicos, nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, nós amamos a Bíblia, ok? Outro pilar, né, no qual sustenta a Igreja Católica é o Sagrado Magistério. O que significa isso? O magistério são aqueles que estão à frente da Igreja, é o Papa, os cardeais, os bispos, principalmente, né? Então, uma particularidade que a Igreja Católica tem, que é muito importante, é a seguinte: a Igreja Católica, ela, teoricamente, infelizmente hoje, né? Ela é uma só igreja, um só caminho. Então, o que se celebra na missa hoje, aqui no Brasil, se celebra nos Estados Unidos, se celebra em Portugal, se celebra no Japão. A liturgia é única, né? Nós temos uma cabeça, que é o Papa, que orienta a igreja, né? Assessorado pelos cardeais, pelos bispos, e nós acreditamos que, em termos de doutrina, o Papa, ele é infalível. O que significa isso? Quando se trata de algo importante para a igreja, como um dogma de fé, a santificação de alguma pessoa, nós acreditamos que quando o Papa dá sua palavra final, essa palavra é infalível. Nós acreditamos isso baseado em duas partes da Bíblia, né? Primeiro, aqui em Mateus 16, versículo 18, está escrito Jesus falando para São Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, tudo aquilo que o magistério da igreja faz tem o aval, vamos dizer assim, do céu, porque Jesus Cristo prometeu. Então, nós podemos acreditar através disso que Jesus jamais vai permitir que a sua igreja, em termos de doutrina, cometa algum erro. Qual que é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é levar a pessoa à salvação. Então, se a igreja fala usar anticoncepcional, não pode usar anticoncepcional, vamos dizer assim, né? Isso realmente faz parte da doutrina da igreja. A igreja recomenda que não se use anticoncepcional porque o casal tem que estar aberto à procriação, à vida, né? Então, quando a igreja fala isso, a igreja não fala por si só. Isso é vontade de Deus. Foi Deus quem colocou essa vontade para o magistério da igreja. O magistério da igreja só anuncia, não é? E a gente pode confirmar isso também lá no Evangelho de São João, capítulo 16 também, versículo 12, olha o que está escrito. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, Jesus falando para os seus apóstolos, né? Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir
e anunciar-vos-á as coisas que virão. Então, Jesus Cristo aqui garante ao magistério da igreja a sua assistência, assistência do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, se alguém fala que a Igreja Católica ensina alguma coisa errada, essa pessoa está chamando Jesus Cristo de mentiroso. Porque Jesus Cristo prometeu aqui, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade. Não significa aqui que o Papa, os cardeais, ou os bispos, ou os padres não cometam erros pessoais. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos a erros. Quando eles falam em nome da igreja, quando eles falam em termos de doutrina da igreja, é que a gente diz que que o Papa é infalível, tá certo? Assessorado pelo seu magistério. E o outro pilar de sustentação da Igreja Católica é a Sagrada Tradição. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela terminou de ser escrita por volta do ano 100 depois de Cristo. E o que aconteceu depois disso? Onde estão os registros disto? Estão nos documentos da igreja, estão nos grandes padres da igreja, os santos da igreja que deixaram vários documentos, o que a gente chama de tradição, tudo aquilo que aconteceu ao longo da igreja, depois que a Bíblia terminou de ser escrita, a igreja também acredita nos documentos que foram escritos depois, tá certo? Então, quando a igreja fala que uma pessoa é herética ou que alguém está pecando por heresia, significa que essa pessoa está ensinando algo que não está de acordo com a sã doutrina da igreja, que busca a sua base, né, na Sagrada Escritura, nos documentos da igreja, no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição, tá ok? Então a gente vai ver aqui que desde o início da igreja ela foi acometida de heresias. O que aconteceu? Pessoas que se achavam donos da verdade, que não respeitavam o magistério da igreja, inclusive haviam heréticos que eram pessoas da igreja, até bispos foram heréticos. Às vezes, né, nesses casos, eram pessoas que tinham um zelo excessivo por determinada coisa e às vezes pecava pelo excesso, errava por acreditar em algo em excesso, né? A gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter equilíbrio em tudo, tá? Então, vamos começar aqui. A primeira heresia que a gente vai falar é o antinomianismo. O que significa essa heresia? A ideia de que não há nenhuma obrigação de obedecer à legislação de ética ou moralidade, tal como apresentado por autoridades religiosas. Eu não vou explicar, porque são muitas, senão a gente vai demorar muito, tá ok? Explicando aqui, olha, poucos grupos reivindicaram realmente serem antinomianos, e o termo tem sido muitas vezes utilizado por um grupo do cristianismo para criticar outros pontos de vista sobre a relação da fé versus obediência à lei moral na determinação da salvação. Não se tem a origem dessa heresia, ok? Outra aqui, audianismo. Que é isso? É a crença de que Deus tem forma humana, antropomorfismo, e que se deveria comemorar a morte de Jesus durante a Páscoa judaica, quarto decimanismo. Qual que é a origem dessa heresia? Nomeado pelo líder da seita Audeus, ou Aldeus, um sírio que viveu no século IV, ok? Outra heresia aqui, donatismo. Donatistas eram rigorosos, sustentando que a igreja deveria ser uma igreja de santos. Vocês lembram que eu falei com vocês em alguns excessos? Olha só, os donatistas,
Eles sustentavam que a igreja deveria ser uma igreja de santos, sem pecadores, e que os sacramentos, como o batismo, administrado pelos traditores, o que eles chamaram de traditores? Cristãos que renderam as escrituras para as autoridades que proibiram a posse delas. Então, eles falavam que os sacramentos administrados pelos traditores eram inválidos. Como é possível uma igreja só de santos, né? Todos nós somos pecadores, é complicado, né? Olha só, quem deu origem a essa heresia foi o cristão Berbere Donato de Casanigra. Os donatistas eram ainda uma força no momento de Santo Agostinho de Hipona, no final do século IV, e desapareceram após a conquista árabe do século XVII e VIII. Ebionismo. A seita judaica que insistiu na necessidade de seguir a lei judaica e ritos religiosos interpretados à luz do exposto por Jesus e da lei. Consideravam Jesus como o Messias, mas não como divino. Os ebionitas reverenciavam seu irmão Tiago como chefe da igreja de Jerusalém e rejeitaram Paulo de Tarso como um apóstata da lei. Seu nome sugere que eles colocaram um valor especial sobre a pobreza religiosa. Lembrando aqui que Paulo de Tarso, ele era um judeu que perseguia os cristãos e depois ele se tornou cristão. Por isso que eles o consideravam como um apóstata da lei. Em 375, Epifânio registra a liquidação de ebionitas em Chipre, mas por meados do século V, Teodoreto informou que eles não estavam mais presentes na região. Alguns estudiosos afirmam que os ebionitas sobreviveram muito mais tempo e identificam-os como uma seita encontrada pelo historiador Abi al-Jabbar em torno do ano 1000. Outra possível referência à sobrevivência das comunidades ebionitas no noroeste da Arábia, especificamente nas cidades de Taima e Tilmas, todo o século XI, é feita pelo rabino Benjamim de Tudela. O historiador muçulmano Muhammad al-Sharastani, do século XII, menciona os judeus que vivem em Medina, próxima a Hejaz, que aceitaram Jesus como uma figura profética e seguindo o judaísmo tradicional, rejeitando a corrente principal cristã. Marcionismo. Um cristianismo primitivo dualista. Os marcionistas afirmavam Jesus Cristo como o Salvador enviado por Deus e o apóstolo Paulo como seu chefe, mas rejeitavam a Bíblia hebraica e Javé. Marcionistas acreditavam que o colérico Deus hebraico era uma entidade separada e menor do que o misterioso Deus do Novo Testamento. Esta opinião foi de certa forma semelhante à teologia cristã gnóstica, mas de outras maneiras diferentes. Quando que teve origem isso? Originada nos ensinamentos de Marcião de Sinope, em Roma, por volta do ano 144. O marcionismo continuou no Ocidente por 300 anos, embora as ideias marcionísticas persistiram por muito mais tempo. O marcionismo continuou no Oriente durante alguns séculos mais tarde, especialmente fora do Império Bizantino, em áreas que mais tarde viria a ser dominada pelo maniqueísmo. O principal texto marcionista era o Evangelho de Marcião, uma revisão do Evangelho segundo Lucas, adequada à teologia de Marcião. Milenarismo. Crença de certas denominações religiosas cristãs de que haverá uma era dourada ou paraíso na terra em que Cristo vai reinar antes do juízo final e o estado futuro eterno, os novos céus e nova terra.
O milenarismo é uma forma específica de milenarianismo com base em um ciclo de 1000 anos. Esta crença é obtida principalmente a partir do livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Montanismo. A opinião dos montanistas contrastam com o cristianismo ortodoxo das seguintes maneiras. A crença de que as profecias dos montanistas anulam e cumprem as doutrinas proclamadas pelos apóstolos. O incentivo de profetizar em êxtase, contrastando com a abordagem mais sóbria e disciplinada para a teologia dominante no cristianismo ortodoxo na época e desde então. A visão de que os cristãos que caíram em desgraça não poderiam ser resgatados, também em contraste com a visão cristã ortodoxa da contrição que poderia levar à restauração do pecador à igreja. A forte ênfase na prevenção do pecado e da disciplina da igreja, de que no cristianismo ortodoxo eles enfatizaram a castidade, inclusive proibindo o casamento. Alguns dos montanistas também foram quadrodecimanos, preferindo celebrar a Páscoa na data do calendário hebraico de 14 de Nissan. Independentemente de qual dia da semana, a ortodoxia decidiu que a Páscoa deveria ser comemorada no domingo seguinte a 14 de Nissan. Vamos ver sobre o surgimento do montanismo. Nome de seu fundador Montano. O montanismo originou em Hierápolis. Espalhou-se rapidamente para outras regiões do Império Romano durante o período de antes do cristianismo. Era geralmente tolerado ou legalizado. Acrescentando aqui, embora os ortodoxos, que era a igreja cristã dominante, prevaleceram contra o montanismo dentro de algumas gerações, a rotulagem de heresia aceita persistiu em alguns locais isolados no século VIII. E a última heresia dessa turma das primeiras, né, é o pelagianismo ou semipelagianismo. Crença de que o pecado original não contaminou a natureza humana imortal, que ainda é capaz de escolher o bem ou o mal sem o auxílio divino. Foi originado por Pelágio, 354 depois de Cristo, ou 420 depois de Cristo, ou 440 depois de Cristo. Não se tem uma precisão. Então, o que dá para a gente perceber através disso aqui? Como que o pensamento das pessoas foi sendo confundido, foi sendo influenciado, foi sendo deturpado pelo mal, a fim de criar confusão, a fim de afastar as pessoas do caminho certo. Vocês estão entendendo como que Satanás age? Ele coloca as ideias na cabeça das pessoas, e aquelas pessoas que são muito soberbas, né, ou pessoas que têm pouco conhecimento, ou por algum outro motivo, as pessoas absorvem essas ideias. Então, o que nós, cristãos católicos, precisamos fazer para a gente não cair no erro? Primeira coisa, a gente precisa acreditar que a Igreja Católica é a única e verdadeira igreja criada por Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar que o magistério da igreja, ele tem ali a função de nos levar para a salvação. Então, nós precisamos acreditar em tudo que a Igreja Católica nos ensina. Nós precisamos conhecer o catecismo da Igreja Católica, nós precisamos conhecer os documentos importantes da Igreja Católica, de preferência livros importantes de alguns padres, de alguns doutores da Igreja,
para a gente poder entender o que a igreja nos ensina. Você não pode simplesmente, tem católico que faz isso. Ah, eu sou católico, mas eu não concordo com isso. Eu sou católico, mas eu não acredito naquilo. Ora, não é possível isso. Ou você é católico e acredita em tudo que a Igreja Católica ensina, ou você não é católico. Porque a Igreja Católica é a nossa mãe. A finalidade dela é nos levar para o caminho certo. Você concorda com tudo que a sua mãe te orienta, com tudo que sua mãe te ensina? Não concorda. Por isso que muitas vezes a gente erra, a gente cai, a gente adoece. Se a gente obedecesse mais os conselhos da nossa mãe, a direção da nossa mãe terrena, a gente erraria menos. Imagina a gente obedecendo a nossa mãe igreja, né? É certo que a igreja hoje ela está passando por uma crise tremenda. Existem pessoas dentro da igreja heréticas. Existem muitos hereges hoje dentro da igreja. Então, hoje se faz mais necessário ainda nós conhecermos a doutrina original da igreja, aquela doutrina primitiva, aquela que veio desde os apóstolos, porque se a gente seguir isso, se a gente seguir o que ensina a Bíblia, interpretando corretamente, a gente não erra e a gente não é enganado, tá ok? Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço para você. Fica com Deus.